Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar tipos de texto. Nós temos gêneros textuais, que é o texto em si, e nós temos a tipologia textual, que ou nós chamamos de tipos de texto, quando ele aborda a questão narrativa, descritiva ou dissertativa. Então, nosso tópico de hoje, tipos de texto. Nós vamos abordar a descrição, a narração e a dissertação, ou seja, os textos descritivos, os textos narrativos e os textos dissertativos. Bom, os textos descritivos, o nome diz, é aquele que tem caráter de descrição, que faz um retrato de um pormenor, de uma situação, de um personagem, de um ambiente, de um lugar, de um fato, né? É sempre figurativo, pois opera com palavras concretas, que nós chamamos de figuras, porque tem que expressar um retrato real, né? E sempre reproduz propriedades de algo particular. Como eu já lhes disse, esse algo particular pode ser um personagem, pode ser um lugar em si, um produto, pode ser um ambiente, uma paisagem, uma situação, né? Nós temos aqui que os textos descritivos, eles seguem dentro da organização tipológica do texto, eles seguem o que nós chamamos de uma sequência de localização, né? Cuja finalidade da descrição é retratar, pormenorizar, caracterizar, enumerar. E essas habilidades aqui, né, esses conceitos trabalhados na descrição, ou seja, nos textos descritivos, né, visa fazer a reprodução particular ou específica do que nós chamamos de uma personagem, de um fato, de uma partida de futebol, de um quarto, de um ambiente, de uma sala, né, de uma situação em si. O que nós temos que colocar em mente é que a descrição, ela geralmente é parte de um todo. Ela elucida um todo. Ela concretiza esse todo, dando as suas propriedades, né? Como um retrato da realidade, dando detalhes, pormenorizando ou enumerando fatos, circunstâncias, etc. Nós também temos o que nós chamamos de atemporalidade. O que é isso? Os textos descritivos, neles não existe uma relação de anterioridade ou de posterioridade. Ou seja, não há uma marcação precisa de tempo, nem antes e nem depois, né? Porque a descrição em si, ela é um retrato, é um pormenor de uma situação. Ele ambientaliza detalhes de um fato, de um personagem, de um ambiente, de um lugar em si, né? Atemporal. Já os textos narrativos, eles são figurativos. O narrar é contar uma história, né? Então, os textos narrativos, eles são figurativos. Relatam transformações de estados que afetam algo ou alguém ao longo do tempo, já que a temporalidade é marcante, né? Então, nós colocamos que os textos narrativos, eles têm uma sequência temporal. Essa sequência temporal de narrar fatos, de contar história, de caracterizar também, né? De marcar o tempo, especificar o lugar, né? Lidar com o personagem, geralmente nos textos literários, né? Então contém uma relação, já que nós estamos falando de sequência temporal, contém uma relação de anterioridade e de posterioridade temporal. Então ele contém assim, essa relação temporal de anterioridade e posterioridade, de modo que a troca do lugar dos enunciados vai alterar o sentido básico do texto.
né? Vai ser uma narrativa de tempo bem passado, ou presente, ou futuro. E vai haver alteração de sentidos por causa dessa temporalidade mutante. Tá? Vamos lembrar que contar uma história é você relatar fatos de personagens movimentando-se num certo lugar, num certo tempo, né? Seguindo alguns costumes marcado dentro de um período de tempo cronológico ou psicológico, né? Havendo caracterização ou não, levando ao mundo mais da imaginação, né? Partindo de uma realidade, passando pela ficção. O texto narrativo, ele tem esse caráter de mexer com o nosso mundo do imaginário, de levar a contação de histórias, levar a um mundo maravilhoso, um mundo fantástico, um mundo real. Ele vai mexer muito com o nosso lado sublime de imaginar, de se colocar no lugar de outro, de idealizar heróis, né, de idealizar fatos, de querer ter participado de algo bem distante do nosso tempo. Vai mexer com questões de heróis, de vilões, né? Com o mundo imaginário, mexer muito com o nosso processo mnemônico. Então nós temos os textos narrativos, né? Da tipologia narrativa, e aqui vão inserir vários gêneros textuais, como contos, romances, novelas, nós temos poemas narrativos também, né? Fábulas, apólogos, etc. A descrição, que geralmente é um retrato, né, atemporal de um ambiente, como eu disse, de um personagem, faz parte geralmente da narrativa, porque a finalidade é dar elementos que caracterizam, né, os outros elementos que participam diretamente da construção, da narração. Por isso que nós falamos geralmente textos narrativos, descritivos, né, um amarrado ao outro. Por fim, nós temos os textos dissertativos, né? Se contrapõem à narração e à descrição. Eles são temáticos. Isto é, utiliza conceitos que não são concretos. Nós vamos chamar de conceitos abstratos, os temas. E contém comentários e interpretações genéricas sobre dados ou acontecimentos, que nós chamamos de eventos, da realidade, né? Entre os seus enunciados, não há uma preocupação lógica com a sequência temporal. Não há uma progressão de tempo, mas vai haver um encadeamento lógico circunstancial. Nós falamos que a dissertação mexe com sequências contrastivas, explícitas. Por quê? Dissertar é argumentar. É convencer alguém a algo, convencer algo. É explicar o motivo. É apresentar pontos de vista. E, por fim, geralmente os textos não são literários, porque mexem com textos cuja finalidade é a denotação. A narração e a descrição estão muito ligados à questão dos textos conotativos, mexendo com o mundo da imaginação. A dissertação, ela já é um texto temático, né? Abstrato, parte do mundo denotativo, né? Da realidade em si. A descrição ela pode perpassar tanto a narração quanto ao objeto da dissertação, mas muito mais uma narração, muito mais tem caráter narrativo. Então, retomando aqui, o texto dissertativo, ele é abstrato, ele é temático, ele é argumentativo, porque se expõe teses, mexe-se com ideias, com pontos de vista.
O objetivo é formar opinião, a persuasão pela formação de opinião e pela exposição de fatos, né? Então, a tipologia principal dentro da questão dos textos, nós vamos chamar de textos narrativos, textos descritivos e textos dissertativos. Eu espero que todos tenham entendido. Bom dia a todos.